A todas e todos, bem-vindos a mais uma aula da oficina de Aprendendo Programação. Eu sou Tamiri Silva, eu sou monitora aqui da oficina da linguagem Python e hoje eu vou estar dando uma aula para vocês de como fazer a integração de Python com arquivos TXT e também várias funções e métodos de como trabalhar com listas. Eu vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês e vocês me desculpem que eu vou estar olhando para lá, porque essa tela é maior, então eu consegui deixar o notebook com uma letra bem maior para facilitar a aula. Então, aqui está resumida todas as estruturas que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar o método open, que ele tem essa cara aqui, eu vou definir um objeto, o open, o nome do arquivo que eu vou ler ou que eu vou querer salvar, e qual vai ser o argumento, se eu vou estar lendo, escrevendo ou adicionando alguma coisa nesse arquivo. Vou utilizar o método read e readlines para poder trabalhar com as informações desse arquivo. E, em seguida, depois que nós terminarmos o exercício, nós vamos trabalhar em conjunto com os métodos open, write e close para poder salvar um arquivo TXT com as nossas respostas, ou então utilizar a estrutura with, que vai fazer a mesma coisa do que a combinação desses outros três métodos. O arquivo que nós vamos estar trabalhando é esse que contém os meses de janeiro a dezembro e o primeiro e segundo semestre de faturamento de uma empresa fictícia. Então, primeiro de tudo, vamos abrir esse arquivo no Python. Então, eu vou chamar de arquivos igual a open. Eu vou ler esse arquivo de faturamento anual.txt e eu quero ler esse arquivo. Vou utilizar o read. Para eu poder visualizar essas informações, eu posso utilizar o método read, só que ele vai me trazer esse texto inteiro como se fosse uma única string. Então, para eu poder facilitar manipular essas informações, eu vou transformar elas em listas com o readlines. Então, ele vai me retornar com uma lista onde cada termo é a respectiva linha do arquivo original. E eu posso já adicionar esse readlines aqui para ter esse mesmo efeito. Então, eu já tenho a minha leitura inicial das informações, agora eu quero fazer o unpacking para poder trabalhar com elas. Então, por exemplo, eu posso dizer que meses é o primeiro termo dessa lista arquivos, que o primeiro semestre será o segundo termo dessa lista e que o segundo semestre será o terceiro termo. Deu um branco aqui por causa desse negócio do Python que começa com 0. Tá. Então, meses, semestre 1 e semestre 2. Certo? Mas existe uma forma mais enxuta de eu poder fazer esse unpacking. Em vez de eu ter que usar essas 3 linhas, eu posso simplesmente dizer que meses, semestres 1 e semestre 2 vai ser igual a arquivos. E eu vou obter o mesmíssimo resultado. Certo? Agora eu tenho que trabalhar com essas informações. Porque eu tenho aqui uma única linha de texto, né? E eu quero transformar isso numa lista, onde cada termo seja um mês do ano. Para strings, eu tenho o método split, que me auxilia a fazer essa separação de um texto de acordo com o argumento que eu inseri dentro dele. Então, meses será meses.split. Se eu não colocar nenhum argumento, o que ele vai utilizar vai ser o espaço em branco. E eu vou fazer aqui com o primeiro e segundo semestre
para explicar por que que nós temos que converter essas strings em inteiros, não podemos trabalhar do jeito que elas estão aqui. Ponto split. Aí agora eu tenho 3 listas, e cada uma delas contendo strings. Por que que eu não posso trabalhar com essas listas de números como esses arquivos de textos? Porque não dá para fazer operações matemáticas, por exemplo. Vou pegar essa lista do primeiro semestre. Se eu pedir para ele fazer para mim a soma do primeiro e do segundo termo, ele não vai fazer a soma. Ele vai concatenar informações. Semestre 1, semestre 1. Certo? Ele vai concatenar essas duas informações, em vez de somar. Por isso que eu ainda tenho que fazer a conversão desses textos em inteiros. E eu vou fazer isso utilizando o List Comprehension. Eu vou escrever e comentar aqui para vocês. Depois eu vou passar explicando o que significa essa linha. Então, eu vou dizer que int de for i in semestre 1 split. Essa parte aqui a gente já viu o que que é. É essa lista contendo cada termo, as informações dos números. Quando eu digo for i in nessa lista, ele está passando por cada um desses termos. Então, deixa eu printar aqui para vocês. For print i. Tá certo? Ele está passando por cada um desses termos. E para finalizar, ele está aplicando o int. Então, vamos mostrar a diferença. Aqui do semestre 1 e do semestre 2, por exemplo. O primeiro, a minha lista já está convertida em inteiros, e o segundo continua como strings, certo? Foi isso que nós fizemos aqui. Então, eu vou utilizar a mesma estrutura, só vou utilizar aqui segundo semestre. Então, beleza. Agora eu já tenho as minhas informações devidamente retiradas e tratadas para eu poder fazer os meus cálculos. Então, primeira etapa da aula concluída, que é em relação a como pegar essas informações, separar as linhas, fazer o unpacking dessas informações, separar a lista com as strings e aqui convertendo essa lista de strings em inteiros. Agora eu vou fazer a análise de qual foi a maior e menor venda e, consequentemente, qual foi o respectivo melhor e pior mês e o faturamento total. Então, de listas, eu estou com 2 listas, uma com o primeiro e uma com o segundo semestre. Para facilitar a análise, eu posso unir essas 2 listas utilizando o método extend. Então, eu posso dizer semestre 1, extend, semestre 2, e aí mostrar aqui para vocês que eu vou unir essas 2 listas. Para eu poder calcular o maior e menor valor, eu posso utilizar respectivamente as funções max e mínimo. Então, por exemplo, o máximo valor será o máximo dessa minha nova lista, semestre 1, e o mínimo
valor será o mínimo do semestre 1. Então, vamos tirar um print aqui de máximo valor e mínimo valor. Então, dessa minha lista aqui, o maior valor é o penúltimo e o menor valor é o último. Agora, para eu fazer essa correspondência entre esses valores e a posição dentro dessa lista, eu posso utilizar o método index. Então, por exemplo, o índice de máximo valor vai ser essa minha lista, ponto index, do maior valor. E o índice de menor valor será essa minha lista do ano, né? Agora. Index, mínimo, valor. E eu vou printar aqui os respectivos meses. Aqui para o índice de maior valor e o mês para o índice de menor valor. Então, eu já tenho as minhas respostas. A maior venda e o mês, a menor venda e o mês. Agora, eu vou apresentar isso de uma forma melhor e depois salvar num arquivo separado. Então, vou retirar esses prints aqui. Só para ficar mais limpo o nosso código. E como que eu vou apresentar essas informações? Eu vou pegar o auxílio da método format. Então, por exemplo, eu vou dizer que o melhor mês foi o mês que nós vamos colocar com tantas vendas. Ponto format. E o valor que eu vou colocar ali vai ser, respectivamente, meses, índice de maior valor e maior valor. Certo? Agora, como é que eu faço para botar isso aqui dentro de um arquivo separado? Então, nós vimos que o Open ele pode ser utilizado para abrir um arquivo TXT, mas ele também pode ser utilizado para criar um arquivo novo. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, eu vou chamar de análise, aqui, Open. Eu vou criar o arquivo análise, faturamento total, e eu quero escrever esse arquivo. Só que depois, para eu conseguir criar, eu preciso fechar esse arquivo também. Então, quando eu apertar aqui, vai gerar esse arquivo para mim aqui vazio. Opa. Agora, como é que eu vou preencher esse meu arquivo com essa informação? Eu vou utilizar o método write. Ponto write. E aqui dentro eu vou colocar essa mesmíssima informação. E quando eu rodar, falta um A aqui. Pronto, a informação já está salva no meu arquivo. Como que eu faço essa mesma lógica com a estrutura with?
eu vou dizer with open. O arquivo que eu vou abrir vai ser o análise fatura total. Só que se eu não mudar o nome, ele vai escrever por cima. Então, agora eu vou adicionar a informação referente ao pior mês de venda, certo? Então, with open, análise total, eu vou adicionar a informação e essa análise é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, análise igual a open. Então, eu vou escrever análise ponto write e aqui eu vou dizer o pior mês foi tal com tantas vendas. Ponto format. E aqui vou colocar meses, índice de menor valor e mínimo valor. Aqui aconteceu, ele colocou um seguido do outro. Para eu poder alterar, eu teria que... Deixa eu botar o write aqui para mostrar que ele vai reescrever só com o primeiro. Para eu poder gerar o segundo sem tá uma linha colada na outra, eu teria que usar o barra.n. E daí escrever. Eu posso escrever ali em cima, mas aí fica muito poluído. A mesma informação que está aqui. Certo? Então, essa foi a nossa aula. Deixa eu ver, acho que tá faltando alguma coisa. Ah, ficou ver o faturamento total. Então, para calcular o faturamento total, eu posso utilizar a função soma do semestre. E aí ele vai calcular para mim todos os termos dentro dessa lista. E daí é a mesma coisa. Em vez de aqui eu colocar right, eu vou colocar a. Aqui eu já vou pular uma linha. E eu vou dizer que... Aqui eu não preciso escrever mais essas daqui. O faturamento total foi ponto format. E aqui eu vou colocar o faturamento total. Ah, esqueci de pôr o... Mas acho que deu para entender. Aí, gente, essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês sentiram dificuldade de acompanhar as operações com lista, nós podemos preparar uma aula com os métodos para esse tipo de cálculo, utilizando lista e com loops, para vocês ficarem um pouquinho mais habituados. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem com quem você acha que vai se interessar e se inscrevam no canal. Obrigada!